do escritor, advogado, professor João Erismar de Moura, que reside em Brasília e atende gentilmente TV Centro-Sul. Erismar tem diversas publicações, muitos livros. Nesta vinda a Picos, teve o lançamento de livros em alguns municípios aqui da região. Como é que está a agenda de lançamentos dos livros e quais as obras que você agora presenteou à região de Picos? Os lançamentos já foram realizados. No dia 23, eu realizei lá em Santo Antônio de Lisboa, que eu tenho muitos amigos lá. Nasci na cidade lá, me criei em Santo Antônio e Francisco Santo, nas duas cidades, até os 12 anos. Depois disso, fui para Brasília. Então, lancei em Santo Antônio no dia 23, com o apoio do prefeito, o vice-prefeito esteve presente, Giovan Souza, e o auditório lotado, lá um restaurante lá, Bistrô Campeiro, lotado, com música, com muita alegria, com fraternização. Foi excelente. Quero agradecer a todos que participaram, os que compraram o livro, os que não compraram, os que compareceram, os que justificaram também, né? E assim foi esse lançamento no dia 23. No dia 26, participando lá nas festas de final de ano, o prefeito me honrou também em colocar na programação da emancipação em Francisco Santos, da emancipação política do município, 65 anos de criação. Eu lancei lá no dia 26, lá no restaurante do Paulinho, da Sleude, que são um casal de amigos lá, também com muita gente, o prefeito Edson estava presente, o vice-prefeito, vários colegas aqui de Picos, acadêmicos da Alerp, que eu faço parte, vários colegas da Academia de Letras do Vale do Riachão, Alvar, também presentes. Uma cerimônia muito fraterna, muito amiga. A minha amiga Juscelia, por exemplo, fez a apresentação cerimonialista. Os discursos dela são lindos. Francelina Macedo, Francisco de Assis Souza, a minha prima Cleânia também, que é acadêmica. Então foi uma festa acadêmica lá em Francisco Santo, com muita gente, procura muito grande do livro. Os lançamentos foram realizados. Agora eu tenho alguns livros ainda que, se alguém tiver interessado, é só me procurar, dar uma telefonadazinha. Mas foi um sucesso. Eu agradeço a todos que compareceram e adquiriram o meu livro. Cada obra tem uma história, né? Esse aqui, por exemplo, Memórias Passadas a Limpo. Como é que surgiu esse livro? Do que ele trata? Esse livro, eu tinha muitos escritos, né, literários no meu arquivo e resolvi reuni-los e lançar na editora Rodeador, foi lá em São Paulo que ele foi editado. Esse livro trata-se das minhas origens, da minha saída aqui com 12 anos de idade do Piauí até os dias atuais. As dificuldades encontradas, principalmente, não deixa de ter a parte de lazer, de futebol, de música, de amigos, homenagens póstumas, inclusive, também consta no livro. E muitas fotografias, viagens, participação em campeonatos de futebol, clubes, aniversários, tudo está gravado nesse livro, essas memórias passadas ali. Inclusive tem uma fotografia nossa, é segredo, você está no livro também. Não vou pagar direitos autorais não, mas você está no livro também, com a foto que nós tiramos anos atrás aqui. Então, na verdade, é um livro autobiográfico sobre a minha vida, as dificuldades que eu encontrei, e me considero um vencedor, graças a Deus. E um anjo retorna ao céu. João Erismar Moura, canção Caroline. Né? Esse livro aqui, Erismar, então, Um Anjo Retorna ao Céu. Este livro é uma história trágica da partida de uma filha nossa, que está com Deus, se foi aos 18 anos de idade, né? Uma jovem muito bonita, inteligente, primogênita, cursava 2 cursos superiores, ia seguir a carreira de diplomata. E esse livro foi lançado no ano que ela faleceu, em 2003, ou seja, 22 anos e 7 meses atrás. Ela faleceu no dia 21 de abril de 2003. Esse livro esgotou 1.300 exemplares, assim como se fosse fumaça. Aqui em Brasília, no meu órgão, onde eu trabalhei muito tempo, e meus amigos, de um modo geral, compraram. Tribunal de Contas da União, órgão que eu passei 30 anos em atividade e ainda continuo trabalhando lá como presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do órgão. Então esse livro esgotou e muita gente ficou cobrando para me reeditar. Mas é o tal negócio, aquela ferida aberta que não cicatriza, e eu não queria relançar mais. Mas muita gente cobrava. Eu emprestei o livro, carregaram, não devolveram. Ora, eu li o livro da sua filha, eu queria tanto ter, porque é um álbum fotográfico da gestação dela até as homenagens póstumas recebidas, né?
É um belo livro, papel de primeira qualidade, crochê e fotos coloridas, tudo sobre a minha filha. Ficou gravado e isso me deixa tão feliz em saber que as pessoas ainda lembram dela depois de 22 anos. Então, numa noite, uma bela noite de insônia, né, quando a gente tem mais inspiração para escrever e pensar em escrever, eu conversei com ela e achei que ela estava querendo que eu reeditasse. Eu reeditei então. Reeditei e agora estou relançando com notícias novas. Tem um capítulo chamado Monólogo. Esse monólogo eu converso com ela contando todos os acontecimentos nesses 22 anos que ela se ausentou. E tem muitas coisas importantes, as músicas que a gente não conseguiu ouvir, que ela gostava, os amigos que apareceram, os que distanciaram, a família cresceu, a irmã dela casou, vai ter filho, agora o primeiro neto vai nascer em maio, vai chamar-se Caroline, para a felicidade nossa. Então essas coisas que aconteceram nesses 22 anos, tem mais esse capítulo. Esse livro faz parte da minha vida, foi escrito com ela, com meu coração e com ela juntamente. Me fez entrar em 7 academias de letras, tudo por causa desse livro. Modéstia à parte, é um livro para você guardar sempre. Essas mulheres maravilhosas. E aqui, qual foi a inspiração? Se eu falar qual foi a primeira inspiração, peguei a música do Martinho da Vila, Mulheres, e a partir dali eu tive a ideia de que eu vou escrever um livro sobre todas as mulheres que me ajudaram na minha vida. As mulheres maravilhosas, admiráveis, inesquecíveis. Aí escrevi, foi meu segundo livro, né? Esse livro vendeu bastante também, ainda tem, mas vendeu bastante, né? Ele conta a partir da parteira, lá em Santo Antônio de Lisboa, lá em Francisco Santos, aquelas parteiras que eram as enfermeiras da época, que nos assistiam. A homenagem começa daí. E daí eu parto para a música popular brasileira, parto para o cinema, as minhas ídolas, as minhas musas. Começo com Nossa Senhora, né? Claro, Mãe de Deus. Começo com ela, depois parto para outra santa, Santa Rita de Cássia, a minha devota. Irmã Dulce, que o capítulo tem uma interrogação. Uma futura santa brasileira, e se realizou, né? Por coincidência, ela é santa brasileira. E aí, por diante, você vai seguindo, né? As pioneiras que ajudaram a construir Brasília, lá na nossa casa, aqui, da minha infância. Aí vem a parte educacional, minhas primeiras professoras, diretoras. Aí vem a parte sentimental, lógico, não podia ficar de fora. As primeiras namoradas, as paqueras, os desencontros da vida. E, assim, tem a parte psicológica, um capítulo lá escrito sobre a paixão. Aí vem as mulheres mais importantes do Brasil, a primeira ministra, a primeira deputada, a primeira enfermeira, tudo isso tem essa parte histórica. Meus livros sempre são históricos e informativos. Na música popular brasileira, minhas grandes cantoras, começando a Elis Regina, tem um capítulo especial para mim, a maior cantora brasileira. Aí depois tem o meu casamento, tem as mulheres mais importantes da minha vida, no meu órgão e na minha casa e na minha família. Seu Euclides, e a história desse livro? É o terceiro livro que eu escrevi, sobre meu pai. Meu pai é uma pessoa tão simples, tão humilde, nascido aqui no Diogo, lá no município de Francisco Santos. Se ele tivesse vivo e fosse ler alguma coisa, ele falava assim, a maior besteira que meu filho já fez na vida foi escrever isso aqui, eu não mereço nada disso. Mas tem particularidade da vida dele. Tem um capítulo chamado Piotário, que é a cara dele. Piotário lá pra gente em Brasília é aquele pioneiro otário. Aquele que foi construir Brasília e não adquiriu nada. Meu pai foi um desses, né? Ele não pensava no dia de amanhã, ele é uma pessoa simplória, para ele tudo estava bom, veio falecer aqui em Santo Antônio de Lisboa, foi sepultado lá, né? A gente prestou homenagem que ele queria morrer aqui, né? Mas por detrás do meu pai tem a construção de Brasília. Eu presto homenagem aos pioneiros que ajudaram a construir Brasília, com várias fotografias, aqueles que foram primeiro, estrada de chão, como eu fui com meu pai, passei 13 dias de viagem daqui para o Piauí, em Paus de Arara, como eu costumo dizer. Então, homenageio aqueles grandes pioneiros candangos que foram esquecidos pelo tempo. Hoje só se lembra de Oscar Niemeyer, de Getúlio, de Juscelino Kubitschek, não se lembra dos pioneiros que carregaram cimento nas costas, morreram lá lutando pela cidade, hoje já não existem, a maioria não existe mais. Esses foram renegados. Então eu fiz questão de saudá-los todos nesse livro. Minhas crônicas e contos e ensaios literários. Bem diverso, né? Esse livro é diferenciado também. Eu tive a ideia de reunir alguns contos e crônicas que eu tinha, ensaios literários, em homenagem também a Luiz Gonzaga, foi no ano que Luiz Gonzaga nasceu. Eu escrevi ele da seguinte maneira, peguei esses trabalhos, tem trabalhos técnicos, trabalhos também, contos e crônicas, né? E cada um desse trabalho
ele é resenhado por algum amigo meu que gosta de escrever, que é da área, né? Então esse livro é compartilhado com 25 amigos, inclusive tem alguns aqui de Picos, que fizeram a resenha daquele trabalho. Pegaram um contozinho e escreveram alguma coisa. Ficou muito bom, eu dividi com eles os louros da escritura, e também tem muitas histórias assim, sobre música, sobre meus ídolos, sobre as pessoas que eu admiro muito, por popular brasileira, né? Tá ele, um livro compartilhado. Então, como é que você vê esse paradoxo entre livro, que é uma ferramenta que seguramente nunca vai deixar de existir, e com a sua visão dessa tecnologia e da convivência com o livro, que vai estar sempre em todos os tempos? Eu lembrei de uma coisa que tem num dos meus livros aí. Passando ontem em Vila Nova do Piauí, aí vi a Biblioteca Patativa de Assaré, um grande escritor, um sábio, apesar de não ter, lá no Ceará, né? Apesar de não ter estudado, mas uma sumidade. Ele dizia, num dos meus livros, eu cito essa frase entre aspas dele, que ele falava assim: o homem tem que ser vaidoso. O homem é tão vaidoso, quando ele vai fazer a barba, olhando para o espelho, ele não está olhando para o rosto dele, não. Ele está pensando numa mulher que ele vai se apresentar depois que ele fizer a barba. Eu achei isso de uma sabedoria enorme. Mas voltando ao questionamento da nova mudança e dos tempos, né? Realmente, eu tenho uma preocupação. Eu sou daqueles, sou um pouco conservador, mas sou daqueles que se curva à tecnologia. Hoje em dia você não vive sem a tecnologia, sem a internet, sem as redes sociais, você não vive, né? Mas eu gostaria que ela fosse direcionada só para o bem, e não é. A gente sabe, tem a parte nociva, isso preocupa a nós, preocupa a nossos filhos. Eu vou ganhar uma primeira neta agora, me preocupo também. Agora é o seguinte, o livro nunca vai acabar, o papel físico, o cheiro, como eu falo assim, da gráfica, é igual um carro novo, você não esquece. Eu sou daqueles que eu prefiro estar numa rede, né, como bom nordestino, lendo meu livro lá, do que estar no computador ou no Google pesquisando. Preciso e faço isso, mas eu digo assim, na leitura, o livro, ele nunca vai acabar, ele é importantíssimo. As pessoas se acham ali, as memórias são gravadas ali. O IA, né, que vem substituindo tanta coisa, isso me preocupa também, pode até substituir até um determinado ponto, mas 100% nunca vai acontecer. A gente sempre vai depender do homem, sempre vai depender da máquina para o nosso bem. Eu acho que tem que ser seguido em paralelo, um ajudando o outro mutuamente. Você vem com relativa frequência aqui ao Piauí. O que eles representam, essas vindas que elas têm representado na sua vida? Porque a gente percebe que você nunca perdeu esse laço, essa ligação com o Piauí, com Santo Antônio de Lisboa, com Francisco Santos. Perfeito, não perdi minhas raízes, né? Vou só lembrar que ultimamente eu estou participando mais de palestras lá em Sobradinho, cidade que me acolheu, e só em passant, eu vou lembrar aqui que fiquei muito feliz porque a Academia Teresinense de Letra publicou um livro agora, até está aqui próximo, Rio Abaixo Sertão, uma antologia da academia, com vários acadêmicos lá, 15 academias de letra. E escolheu um trabalho meu chamado Rio Riachão, berço da minha infância. Esse trabalho eu tinha escrito há muito tempo, preocupação com a ecologia, com a destruição, né, dos nossos rios. E depois eles publicaram e mandaram para mim, eu recebi dois exemplares aqui, fiquei muito feliz por isso. Agora, recentemente também, o Tribunal de Contas da União, nos seus 135 anos, publicou um trabalho que eu escrevi chamado Histórias Inspiradoras, aspas, de engraxate a auditor, uma vida de superação e amor ao serviço público. Esse trabalho eu escrevi contando minha vida a partir de engraxate até os dias atuais. Tá, depois teve mais um trabalho aqui, que foi escrito num livro sobre Sobradinho, a cidade satélite que eu me criei lá. Escrevi um belo livro lá, com toda a história desde o século XVIII, XIX, e incluí um trabalho meu chamado O Menino que Leu Muito. Achei muito interessante que eles estão valorizando, até eu sou muito ligado ao Piauí, sou muito ligado às minhas origens. Nasci em Santo Antônio de Lisboa, porque meu avô tinha pequenas propriedades, e nessa época que eu nasci em janeiro, o inverno era lá em Santo Antônio de Lisboa, lá assim na Lagoa do Junco lá, né? Mas me criei em Francisco Santos, até os 12 anos. Com 12 anos, meu pai já estava em Brasília, desde 1960, esse livro dele eu conto tudo isso, ele foi antes da inauguração, e veio me buscar. Foi uma viagem sofrida de 13 dias de pau de arara, você imagina, sem estrada, sem nada. Como diz Euclides da Cunha, o nordestino é um forte, né? Nós fomos fortes de ter escapado, a palavra é essa. Mas eu venho aqui todos os anos, muitas vezes venho na Semana Santa, e venho no final do ano.
Meus filhos não vêm mais, minha esposa também raramente, só vem no final do ano, na Semana Santa não vem. Porque eu tenho uma casa de campo lá em Francisco Santo, eu gosto de ficar vendo os pássaros lá, armo minha rede lá na varanda. E tenho muitos amigos. Eu não vivo sem meus amigos, a verdade é essa. Quando eu perdi minha filha, os pilares são 3. A fé inabalável em Deus me segurou. A família que me acolheu, chorou junto. E meus amigos também que dividiram a dor e o sofrimento da época. Eu não esqueci um minuto não, a cada instante eu lembro dela, por isso que eu reeditei esse livro. Mas por isso essa amizade que eu tenho no Piauí, amigo, para mim vale tudo. Eu viajo muito, conheço muitos países do exterior, mas eu me sinto tão bem aqui, Picos, Francisco Santo, Santo Antônio de Lisboa, que eu não posso passar mais de um ano sem vir aqui. Meus amigos sabem disso, tomar cervejinha, um churrasquinho, conversar carga d'água, jogar meu futebol, ainda brinco um pouquinho, isso aí não tem preço. Eu imagino que já deve ter mais algum livro na sua imaginação. Meu amigo, eu escrevo muito, eu leio muito, escrevo muito, pesquiso muito também, é a minha vida. Mas eu pratico esporte, jogo meu futebol 2 vezes por semana, faço minhas caminhadas, me preocupo com a saúde também. E assim, com o lazer. Ultimamente, cuido da saúde. Ultimamente eu estou levando a vida, assim, sou o aposentado mais ativo que dizem eles por aí que conhecem, né? Porque eu não paro instante. Eu quero me despedir aqui, agradecendo de coração você, Erivan Lima, a sua amizade. Sempre convido você a ir a Brasília, você não vai me dar o prazer de nos visitar lá, receber lá em Brasília. Eu moro lá há 63 anos, né? É minha cidade. E dizer que estou muito feliz em ter tido essa oportunidade de manifestar meu pensamento, a minha parte mais literária, falamos mais sobre literária. Não falamos sobre música, que é a minha grande paixão, música, cinema, mas meus livros falam. E dizer que essa entrevista, para mim, é um marco, mais uma vez, na minha história. Estou sempre disposto a conversar e colocar o que eu sinto para as pessoas conhecerem mais um pouquinho.